Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na meditação de 27 de março, cuja leitura do dia está em João, capítulos 2 e 3 e Números 23. Quero compartilhar com você João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 2, dos versos 23 a 25. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser uma benção. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Você prestou atenção nisso aqui? Prestou atenção? Muitos viram Jesus fazendo sinal, e creram no seu nome, creram na pessoa de Jesus. Mas o mesmo Jesus, que era crido por eles, não confiava neles. E não precisava que ninguém desse testemunho sobre eles, porque Jesus sabia o que estava no coração deles, sabia muito bem quem eles eram. Ou seja, Jesus sabia que eles não tinham uma verdadeira fé. E é sobre isso que a gente precisa conversar. No contexto do Evangelho, segundo João, é de que ele traz como tema central o conhecimento da fé, o conhecimento de Deus através da fé em Jesus. Jesus é o caminho. Então, pela fé em Jesus, eu conheço a Deus, apresentando a Cristo como Filho de Deus e enfatizando a sua divindade. É o tema central. O livro apresenta Jesus como o único Filho de Deus, tornando-se carne, com uma dupla missão. Que dupla missão é essa? A primeira é de que, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele ser o redentor da humanidade, tá? Executar a obra redentora por mim, por você e pela humanidade. O segundo papel é ele, através da sua vida e de seu ministério, ele revelar a Cristo, ok? Revelar a Cristo. Quem o vê, vê o Pai, ok? Nos capítulos 2 a 12, nós temos uma visão do ministério público do Senhor. Caná da Galileia, lá o casamento, Jesus em Jerusalém, fazendo a limpeza do templo, Jesus publicamente, capítulo 4, ali com a mulher samaritana, por exemplo. João 5, aquele embate com os fariseus e escribas. Jesus fala, olha, vocês examinam as escrituras porque vocês pensam que nelas vocês vão encontrar vida. Mas por mais que vocês estudem muito a Bíblia, vou contextualizar para os nossos dias, vocês não estão enxergando como Moisés de mim testificou. Né? Por exemplo, nós vemos em João 6 a primeira multiplicação de pães e peixes diante de uma multidão. Né? João 7, ainda de Jesus, 7 e 8, a ida de Jesus à festa em Jerusalém. Nós temos vários eventos públicos. João 11, a ressurreição de Lázaro. Vários eventos públicos do ministério do Senhor que trariam para quem contemplasse aquilo a fé em Jesus. Né? Dos capítulos 13 a 21, nós já começamos a ver Jesus já mais numa conversa mais íntima, Jesus dando as últimas instruções aos discípulos. João 14, não se turbe o vosso coração, crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Senhor, mas para onde o Senhor vai? Poxa, estou com vocês o tempo todo, vocês não sabem para onde eu vou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Aí Jesus promete derramar do Espírito Santo. Olha, guarda a minha palavra, que eu prometo, que eu pedirei ao Pai que envie outro encorajador. E se vocês guardarem a minha palavra, meu Pai vai amar vocês, vai fazer morada juntamente comigo em vocês. Né? Falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo habitando em nós. João 15, a videira verdadeira, né? Vocês são os ramos, meu Pai é o lavrador, se vocês permanecerem em mim, vocês darão fruto. O Pai limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Né? E o fruto no contexto ali é o amor. João 16 fala do ministério, muito do ministério do Espírito Santo, né? Nos ensinando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. João 17, aquela oração chamada, conhecida oração sacerdotal. Jesus está ali, todo aquele momento, tratando, a partir dali, alguns momentos privados com os discípulos, as últimas instruções. Né? Então, o Evangelho, segundo João escreveu, é considerada a obra literária mais importante da história da humanidade, já passando de mais de 4 bilhões de exemplares. É muita coisa. É muita coisa. Nesse Evangelho, para combater o gnosticismo, João defende a tese de que Jesus é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Jesus não deixou de ser Deus ao encarnar-se e não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Quando ele veio à Terra, continuava sendo Deus. Subiu de volta para o céu, continuou sendo homem. Então, provando que Jesus é Deus, João procura guiar os leitores a uma fé estabelecida com base, primeiro, nas palavras de Cristo. Por quê? Além dos extensos discursos, João 3 é um exemplo, tá? Nossa leitura do dia, João 2 e 3, que ocupam o lugar das várias parábolas que nós vemos nos sinóticos, nós temos os extensos discursos de Jesus, como também as declarações dos 7 eu sou. Então, as palavras de Cristo nos extensos discursos e as declarações do eu sou a luz do mundo, o pão da vida, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira, os 7 eu sou, junto com esses grandes discursos, no lugar das várias parábolas que a gente encontra em Mateus, Marcos e Lucas, é uma forma como João está nos guiando, leitores, a nós crermos por aquilo que Jesus disse. Né? E também nas obras de Jesus. Por quê? Porque ele escolhe 7 milagres a dedo que servem como sinais. No lugar dos muitos milagres que nós temos em Mateus, Marcos e Lucas, nos sinóticos, e curas, nós temos milagres selecionados. João 2, água em vinho, a ressurreição de Lázaro. Você tem coisas muito pontuais que você não encontra assim nos sinóticos. Então, João selecionou a dedo para isso. E ele escreve isso, inclusive. Jesus, pois, João 20, 30 a 31, aquilo que seria o final original de João, né? Depois ele precisou acrescentar a informação a respeito de que ele era o que testificava, né? Que ainda permanecia vivo, no capítulo entrou para a gente como o capítulo 21, diz assim, João 20, 30 a 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. E até o texto inicial que nós lemos, João 2, 23 a 25, nós já começamos a ver essa narrativa sobre fé. João 1,50, no contexto do 35 ao 51, nós vemos ali os discípulos seguindo a Jesus porque creram, se tornando discípulos. Aí, por exemplo, Jesus fala assim, João 1,50. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Depois nós vemos a fé dos discípulos fortalecida quando Jesus transforma a água em vinho.
João 2,11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Primeiro eles creram para seguir, depois já seguindo, eles tiveram o fortalecimento dessa crença e tiveram mais, porque quando Jesus, ele, ainda no capítulo 2, quando Jesus ele faz aquela purificação do templo, a partir do versículo 18, os discípulos veem que aquilo estava na Escritura e eles creem tanto na Escritura como na palavra do Senhor. Olha o que o texto diz. João 2, 18 a 22. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que eles disseram isto, que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Até que muitos, crendo, vendo os sinais. Versículo 23. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas aí vem os fatídicos versículos 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Uma fé que não era genuína, autêntica, salvífica em Cristo. Deus sonda e conhece profundamente a cada um de nós. Ele não precisa de uma outra avaliação, não precisa que eu dê testemunho sobre você ou você sobre mim. Ele sabe muito bem quão mau é o meu coração. Não adianta nada do que qualquer um fale bem de mim. Deus sabe o miserável que eu sou. Seja uma tentativa nossa de convencê-lo. Ah, Jesus, eu fiz aquilo, eu ajo de tal forma, ó Senhor. Não adianta. Não adianta uma avaliação minha ou de terceiros, porque Ele sabe exatamente quais são os nossos pensamentos e intenções do coração. Mateus 9,4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? 1 Samuel 16,7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa precisa ser a nossa oração. E sabermos se de verdade temos uma fé autêntica, genuína no Senhor Jesus. Uma verdadeira fé, ela conduz ao novo nascimento. João 1, 11 a 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram. Os que creram, receberam Jesus, nasceram de Deus. Uma verdadeira fé conduz ao novo nascimento. Uma verdadeira fé produz transformação. 1 Tessalonicenses 2,13. Por isso também, damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que
crestes. Está falando dos Tessalonicenses. Lembra que nós meditamos sobre Tessalonicenses recentemente? Na primeira epístola, Paulo estava dizendo que, olha, porque vocês receberam a palavra com sinceridade, como palavra de Deus, vocês creram nessa mensagem, creram em Jesus, vocês têm sido transformados. A palavra opera em vocês que creram. Entendeu? Terceiro, além de nos conduzir ao novo nascimento, produzir transformação, a verdadeira fé torna-nos férteis. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, 2 Pedro 1, 5 a 8, tá? Depois de Pedro falar que recebemos tudo necessário para a vida e piedade, e que participamos da natureza divina ao escaparmos da corrupção do mundo e recebendo a promessa de Deus, né? Aí ele acrescenta, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, a ciência, e a ciência a temperança a perseverança, a perseverança a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, ou o amor, né? O amor, porque se em vós houver a abundar nestas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis, pelo contrário, férteis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto lugar, a verdadeira fé leva-nos à prática. Tiago 2, 14 a 20. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Quinto, há uma verdadeira fé, faz-nos repousar em Cristo. Hebreus 4, 1 a 3. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Aí o escritor aos Hebreus explica por quê. Porque tais pessoas não tinham uma verdadeira fé. Preste atenção. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Também ouviram o Evangelho. Também faziam parte da comunidade da fé. Convivia com os irmãos verdadeiros. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Eles criam vendo os sinais. Talvez você veja o agir de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas e você tenha se aproximado da comunidade cristã. Mas, de fato, talvez você ainda não tenha uma verdadeira fé em Cristo, de que crê que é o Filho de Deus, mas que confia completamente nele para a sua salvação e se compromete com seus ensinamentos. Uma verdadeira fé que conduz ao novo nascimento, vindo de Deus, que produz uma transformação por meio da palavra implantada no coração, que torna você fértil, acrescentando características importantes na sua caminhada de fé, enquanto você está frutífero, fértil no conhecimento de Cristo, no relacionamento, no experimentar de Cristo, que te leva à prática, não apenas no blá blá blá, mas em obras, e também que te faz não retroceder, mas você seguir para o alvo, repousando em Cristo Jesus. Que nós tenhamos uma verdadeira fé, em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.